Você sabe como escolher o produto ideal para sua residência, para sua cozinha, para sua sala? Nesse vídeo eu vou te explicar. Eu sou o Clayton, dono de Autorizado há 33 anos. Assista esse vídeo até o final, deixe o seu like e faça inscrição no canal. Isso ajuda muito. Então vamos lá. Como eu faço para escolher o produto ideal para minha casa? Seja um purificador de água, seja um ar-condicionado, seja uma máquina de lavar ou seja uma geladeira. Uma dúvida muito comum é: comprei um purificador de água, percebo que ele não gela o suficiente. Geralmente quando você vai à loja de sua preferência escolher um produto, o vendedor geralmente te oferece o produto de melhor custo-benefício para o lojista, que nem sempre é para você. Tem muito purificador de água de placa. Em nossas lojas o pessoal pergunta, mas o que é a placa? É a placa eletrônica? Não, gente. É a placa Peltier. Então, assim, esse produto, esse purificador de água, essa cervejeira, essa adega, ela possui uma pastilha. E essa pastilha ela tem propriedades térmicas que fazem esse produto gelar ou aquecer, conforme a propriedade da pastilha usada. Então esse produto tem a placa e a pastilha, e geralmente com um cooler, um ventilador. Por isso que no caso do purificador de água, é um defeito, uma reclamação muito comum. À noite percebo que o meu purificador de água não desliga. Não é que ele não desliga, é que à noite, com o silêncio noturno, você observa melhor o ruído do seu purificador de água, porque aquele cooler ele tem funcionamento em 100% do tempo. A partir do momento que você liga o produto na tomada, aquele cooler, aquele ventilador, ele já começa a funcionar e funciona 100% do tempo para refrigerar aquela água que está lá no purificador de água, junto com a pastilha Peltier e junto com a placa Peltier. Só que esse é um produto de baixo custo. Ele muitas vezes custa 300, 400, 500 reais. Diferente de um purificador de água de compressor. O compressor, assim como tem na geladeira, é uma peça, um item, um compressor, uma bomba. É uma bomba que bombeia o gás refrigerante dentro do circuito hermético e faz o purificador de água, a geladeira, gelarem. No caso do purificador de água, essa é a diferença do purificador de placa e do purificador de compressor. Se você quer um purificador que vai gelar bastante a água da sua residência, você precisa necessariamente comprar um purificador de compressor, porque o purificador de placa ele não vai atender às suas necessidades, especialmente no calor. No calor, uma reclamação que a gente tem, e é muito comum, é o purificador não gela. Ele não gela porque o tempo, a temperatura ambiente é muito alta, e ele não dá conta de refrigerar. Por quê? Porque ele tem uma limitação. Ele tem a placa, a pastilha pequenininha, que demora a refrigerar a água. Ele demora, diferente do compressor, a pastilha ela demora a fazer a refrigeração daquela água. E no calor a gente acaba bebendo mais água e as pessoas acabam sentindo falta daquela água gelada. Então muitas vezes o vendedor quer empurrar aquele purificador de água de placa, sendo que ele não vai atender às suas necessidades. Para a geladeira é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa ter consciência do tamanho que você precisa, seja para a geladeira, para o freezer. Se você está disposto a fazer o degelo da sua geladeira manualmente, ou se você prefere o degelo automático, as chamadas frost-free. Então, assim, o purificador de água e a geladeira são muito específicos. Assim como a adega e a cervejeira. A adega e a cervejeira também existem, tanto de compressor quanto de pastilha. E é importante você ter consciência do que você vai destinar para aquele produto. Uma reclamação comum que temos em nossas lojas é: a pessoa compra uma adega de vinhos e pensa que aquela adega vai refrigerar o vinho sempre mantendo a temperatura ideal. E nem sempre isso é verdade. Eu já ouvi de engenheiro, de fabricante de adega, que a adega de placa, ela não é uma adega. Ela é um armário de vinho com uma temperatura específica. Então, para quem é sommelier, para quem faz questão das temperaturas ideais para o seu vinho,
A adega de placa, ela não serve. Mesmo algumas adegas de compressor, elas não atingem a temperatura ideal para cada vinho. Porque eu, por exemplo, ouvi de um sommelier que cada vinho tem uma temperatura específica a ser armazenada, seja vinho branco, seja vinho tinto, seja vinho seco, cada um tem uma temperatura a se armazenar. Especialmente a adega de vinhos de placa, ela não atinge as temperaturas necessárias. Então a pessoa compra uma adega lá de 300, 500, 800 reais e acha que vai colocar lá uma dúzia de vinhos de diversas qualidades e aquela vai ser a temperatura ideal para a manutenção do seu vinho, não é uma verdade. A adega, ela tem simplesmente a intenção de refrigerar o mínimo aquele vinho. Então, para você que quer o seu vinho na temperatura ideal, você precisa se atentar ao tipo de vinho que você pretende colocar no seu equipamento. Para aí sim você comprar o equipamento ideal, seja de compressor ou sejam as grandes. Grandes adegas possuem tipos específicos de refrigeração. A refrigeração, no caso dos vinhos, é muito específica. Então não vá na onda do vendedor e compre a sua adega de vinhos de R$500, de R$700. Se você é simplesmente um tomador de vinho comum, um tomador de vinho chapinha, essa adega vai cumprir sua função. Mas se você gosta do seu vinho e de tipos específicos e faz questão, aí realmente você precisa de uma adega específica. Também me perguntam muito, ar-condicionado, como eu faço para escolher o ar-condicionado? O ar-condicionado, ele é um produto extremamente específico. E se você não compra o produto específico para o ambiente específico, você tem diversas dificuldades, diversos problemas, e você acaba achando que o problema é o produto que você comprou. E nem sempre isso é verdade. Muitas vezes você comprou o produto errado, você comprou o produto não adequado para aquele ambiente que você pretendia colocar. Por isso que assim, no caso das nossas lojas, a gente oferece a visita técnica, a visita de avaliação do ambiente. Por quê? O ar-condicionado ele depende de uma série de fatores climáticos. Então, por exemplo, o ambiente onde você vai colocar aquele ar-condicionado, quantas janelas ele possui? Quantas portas ele possui? Quantas pessoas irão ficar naquele ambiente? Quantos computadores terão naquele ambiente? Quantas fontes de calor aquele ambiente proporciona? Qual o tamanho do ambiente? Aquele ambiente tem teto de laje, tem teto de zinco, não tem a laje, o teto é de plástico, tudo isso altera a condição térmica do ar-condicionado. Então é sempre necessário uma avaliação do local, para você não comprar o ar-condicionado errado, o que acontece muito. Muita gente acha que, eu vou comprar um ar-condicionado, eu tenho um quarto pequeno, uma sala pequena, e vou lá comprar um ar-condicionado. Aí chega na loja, a pessoa fala lá que tem uma sala ou um quarto de 3x3, e aí o vendedor fala, compra uns 7.000 BTUs. Nem sempre esse aparelho de 7.000 BTUs vai refrigerar ou aquecer adequadamente esse ambiente. Porque, como eu disse, depende de uma série de fatores, principalmente janelas, incidência do sol. As janelas têm a incidência do sol da manhã ou a incidência do sol da tarde, ou não tem incidência de sol. Então, assim, extremamente importante, extremamente necessário fazer a avaliação correta do ambiente, para que você compre o ar-condicionado correto. Além do tipo correto. O ar-condicionado ele tem diversos modelos de ar-condicionado, diversos tipos. Então, o mais comum e mais antigo, o ar-condicionado de janela, o janeleiro. O janeleiro é aquele que você abre um buraco na parede, coloca um suporte e põe ele naquela parede. Esse ar-condicionado janeleiro, ele não requer instalação específica, simplesmente abrir o buraco na parede, colocar uma tomada próxima e o suporte para segurar. Qual a vantagem desse produto? A instalação. É muito prática e muito simples. Qual a desvantagem desse produto? A desvantagem é o ruído. Esse produto, por ser um produto montado numa única carcaça,
tanto a parte de ventilação, refrigeração, quanto a parte de compressor. Quando o compressor aciona, você ouve o barulho daquele equipamento funcionando. Em contrapartida, esse é o equipamento mais barato também, mas também requer a mesma condição que eu falei, a avaliação do ambiente. Outro tipo é o split. O split que pode ser high wall, pode ser cassete, pode ser piso-teto. Qual a diferença deles? Split vem do inglês dividido. Por que dividido? Porque a parte de refrigeração fica dentro do ambiente e a parte do compressor, a parte que faz o barulho, fica para fora do ambiente. Então, assim, conhecido também como a evaporadora e a máquina, ou evaporadora e a condensadora. A condensadora, ela gera o barulho e fica, portanto, para fora do ambiente. Tem que ficar num lugar onde haja circulação de ar, justamente porque ele tira o calor do ambiente, ou para ar-condicionado quente-frio, ar-condicionado reverso, quando a parte quente está dentro do ambiente, a parte da condensadora, ela joga o frio para fora, então precisa haver circulação de ambiente no lugar onde está a condensadora. Já a evaporadora, ela precisa ficar num lugar, numa posição que vá fazer a circulação do ar correta naquele ambiente. Por isso é necessário, mais uma vez, a avaliação técnica, para ver qual a posição você vai colocar aquela evaporadora e ela atingir 100% do seu funcionamento, 100% da sua capacidade de refrigeração ou aquecimento. Como eu falei, tem também o cassete, que geralmente é para uso comercial ou grandes residências, que ele é embutido no teto. Tem também o piso-teto. Piso-teto é, como o próprio nome diz, o ar-condicionado que pode ser instalado no chão, no piso ou no teto. Ele é fixado, não embutido no teto como é o ar-condicionado cassete, mas ele é sim fixado na laje e fica aparente, seja na laje ou seja no piso. Por isso que ele chama piso-teto, geralmente também para grandes ambientes. De suma importância é escolher sempre o produto ideal para que você não venha se frustrar com a instalação do seu produto ou com a qualidade do seu produto. Também é comum me perguntarem por que a instalação do ar-condicionado custa tão caro. Isso é extremamente recorrente. Muita gente acha que vai comprar lá um ar-condicionado split e paga lá R$ 1.500, R$ 2.000 no ar-condicionado split, e aí pensa que vai pagar R$ 300, R$ 200 na instalação. Sim, tem gente que consegue, profissionais que fazem a conexão desse produto. Eu não vou chamar de instalação, porque o que eles fazem não é uma verdadeira instalação quando cobram R$ 200, R$ 300. No caso, eu já vi produtos instalados pelo síndico do prédio, já vi ar-condicionado instalado pelo eletricista, pelo zelador, em especial o zelador do prédio. Muitos zeladores acham que sabem instalar aquele ar-condicionado, quando na verdade não sabem. O ar-condicionado ele precisa de uma instalação muito específica. Quando você conecta as duas máquinas, a evaporadora e a condensadora, aquele tubo de ligação entre as duas unidades, ele faz parte de um sistema hermético, de um sistema vedado. E para você fazer ele da forma correta, você precisa ter as ferramentas, os equipamentos. Então, por exemplo, a primeira coisa é a bomba de vácuo, que é uma ferramenta que tira todo o ar daquele sistema e deixa o sistema em vácuo, para que o gás refrigerante circule adequadamente e faça e cumpra a sua função de refrigeração. Além, obviamente, muitas vezes, a fixação da condensadora, a fixação da evaporadora, o lugar por onde a tubulação vai passar, o dreno, de suma importância, onde vai o dreno, porque o ar-condicionado ele remove umidade do ambiente, ele remove água do ambiente. E aquela umidade, aquela água, ela precisa ir para um lugar específico. E é aí muito comum recebermos atendimentos onde o produto foi instalado por terceiros, não capacitados, e a pessoa que foi lá e colocou esse produto, pendurou na parede. A gente não chama de instalação, chama de penduração. Pendurou esse produto na parede
colocou lá o cano de dreno, o tubo de dreno, na própria parede. E aí a parede começa a umedecer. Por quê? Porque essa água não está indo para o destino correto. Também a parte elétrica da casa. A casa precisa suportar, geralmente, o 220 ou 380 que aquele equipamento precisa. Então, reclamação comum. Depois que eu coloquei o ar-condicionado na minha casa, quando eu ligo o chuveiro, cai o disjuntor. Sim, claro, não foi preparado, não foi adequado, não foi especificado. Tudo precisa ser dimensionado, porque o ar-condicionado ligado em funcionamento, ele puxa corrente do seu sistema elétrico. E quando você liga o seu chuveiro, por exemplo, ou a sua torneira elétrica, você tem uma demanda maior. E aí, para as casas que possuem disjuntor, acaba desarmando o disjuntor. Casas que não possuem o disjuntor, acaba derretendo a fiação, com risco até de pegar fogo na casa. Por quê? Porque não foi dimensionado. Então, assim, respondendo à pergunta, por que a instalação do ar-condicionado split custa tão caro? Justamente pela exigência da instalação correta, seja da parte elétrica, seja da parte hidráulica, seja da parte de alvenaria e principalmente a parte de refrigeração. Então veja, quantas demandas a gente tem na instalação do ar-condicionado. Então muita gente fica inconformada, principalmente aquelas que compraram o ar-condicionado e o vendedor iludiu a pessoa falando que a instalação vai ficar entre 300 e 500 reais, e nem sempre isso é verdade. Às vezes a pessoa quer colocar a evaporadora aqui no quarto, mas a condensadora vai ficar lá no quintal, e o quintal fica distante, às vezes, 5 metros, 7 metros, um equipamento do outro. E tudo isso aumenta a quantidade de material que você necessita. Então, essas duas unidades, elas são conectadas por um tubo de cobre. E o cobre custa caro, o cobre de qualidade, ele custa caro. Então veja, além das necessidades que eu falei, o material. Por isso a instalação do ar-condicionado custa tão caro assim. Além da manutenção básica que é necessária para o ar-condicionado. O ar-condicionado, além dele retirar a umidade do ambiente, ele também retira partículas de pó. Por isso que o ar-condicionado tem aquele filtrinho, geralmente o filtro tela, que o próprio manual do produto indica que, ao menos uma vez por mês, o dono do produto abra a aleta do produto e tire aquele filtro para lavar. Por quê? Vai juntando poeira e aquela poeira acaba formando uma película de pó. E o ar-condicionado acaba, muitas vezes, deixando de refrigerar. Por quê? Porque ele está com uma película de pó. A cada 1 ano, ainda é necessário também uma higienização específica. Por quê? Mesmo você limpando o filtro tela do ar-condicionado, algumas partículas passam por ele e ficam hospedadas ali no evaporador do ar-condicionado. E aquele evaporador fica incrustado de sujeira. E aquela sujeira acaba fazendo mal, principalmente para quem possui problemas respiratórios, como asma, o mais comum. Então é necessário fazer a higienização do equipamento, mas mensalmente sempre tirar o filtro e lavar embaixo da torneira para você ter o mínimo de manutenção daquele equipamento. Se tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não deixe de fazer a inscrição no vídeo. Eu leio os comentários, respondo a todos. Se sua dúvida for muito comum, eu faço outro vídeo, faço o complemento desse vídeo para tirar essas dúvidas. E obrigado, até o próximo vídeo.